Boa tarde, gente. Vamos começar uma aula de economia, hoje, 7 de maio de 2020. Nós iremos iniciar a segunda unidade com a aula de macroeconomia. Para falar de macroeconomia, primeiro a gente tem que fazer uma pequena explanação do que foi a primeira unidade. Na primeira unidade, nós vimos dois tópicos específicos, que foram fundamentos econômicos, que são os conceitos básicos necessários para que eu tivesse fosse possível a compreensão da microeconomia, que é o segundo tópico. Então, nos fundamentos, nós aprendemos lá os conceitos básicos de riqueza, de escassez, de demanda, de oferta. Quando nós fomos para a microeconomia, nós entramos com a teoria do consumidor, a teoria da firma e mercado. Isso tudo é microeconômico. Micro é a parte da economia que lida com os agentes de forma individual. Então, eu fiz um trabalho. Um dos materiais era sobre a teoria do consumidor, que é um dos agentes econômicos, e a segunda foi sobre a teoria da firma, que é o outro agente econômico. A partir de agora, a macroeconomia vai ser possível abordar não mais os agentes de forma individual, e sim ela de forma agregada, ou seja, a interação entre esses agentes. Nós vamos ver aqui que não é... Hoje a gente não fala mais de consumidor. A gente vai tratar, a partir de agora, de famílias, o consumo das famílias e não do consumidor. Ao invés de falar da firma maximizadora de lucro, minimizadora de custos, nós iremos abordar a indústria como um todo, que a indústria vai desde o camelô até as mega empresas. E essa é a condição da macroeconomia. Antes da gente iniciar, propriamente dito, as aulas, eu preciso passar para você também um breve histórico do que é a macroeconomia. A economia, ela surgiu lá em 1834, 35, 37, por aí, porque a economia, enquanto ciência, ela só surgiu depois a partir de Adam Smith. Mas antes disso, a economia ela existia enquanto ciência política, enquanto apenas discussões políticas dos detentores de terra, dos políticos, das pessoas do reino, as discussões entre esses poderosos. E a discussão maior era o que fazer com a repartição da riqueza. Essa era a noção básica da economia. Adam Smith, ele trouxe essa ideia porque ele percebeu que a economia ela precisava ter fundamentos para que houvesse explicação para os fenômenos existentes. Vários fenômenos que existiam, eles existiam de fato, e aí eu posso até fazer uma menção para vocês lembrarem sobre axioma, que é uma verdade absoluta, não tem como provar, mas é uma verdade absoluta. Mas aí o que Smith trouxe de novidade? Ele tentou formalizar, ou seja, conceituar determinadas ações que eram corriqueiras, como consumo, como procura, como oferta, como sensibilidade. E aí foi ele que atribuiu o nome de elasticidade à sensibilidade de determinados produtos. Então, Smith, ele trouxe esses conceitos e ele é considerado o pai da economia como um todo. Então, qual é a outra particularidade de Adam Smith? Ele criou uma tese de que o Estado deveria ser mínimo. Então, o que é o Estado mínimo? O Estado que ele não participa da economia, ele não interfere na economia, ele pode ser partícipe, mas não que ele não mais interfere, como sempre interferiu. Aí dá-se o nome de liberalismo econômico. Aí está dizendo, liberalismo econômico significa liberar o Estado da economia. Esse liberalismo ele surgiu em 1837 e foi fortalecido na década de 80 basicamente por dois indivíduos muito fortes no mundo. A Dama de Ferro, na Inglaterra, Margaret Thatcher, a primeira-ministra, e o então presidente americano, Ronald Reagan. Então, eles fortaleceram
essa teoria e trouxeram um pouco um novo frescor para isso, e que se chama hoje de neoliberalismo, que é uma nova roupagem do liberalismo econômico. Antes disso, e aí você tem o Estado mínimo, a não presença do Estado, ou o Estado simplesmente fazendo um papel único, que é de bem-estar social, que é o papel do Estado que a gente viu lá na primeira unidade, que a gente vai reforçar isso nessa unidade. Então, o Estado, como tem a obrigação, como tem a função de proporcionar bem-estar social, o papel do Estado ele não era de interferência na economia, e sim para as pessoas que eram excluídas da economia via sistema de preço. O que quer dizer isso? Eles não podiam pagar por nada, pelas coisas, pela educação, pela saúde, e aí sim o Estado entraria como agente de fato atuante. E aí você tem um extremo, que é o liberalismo econômico, que é o Estado mínimo. Porque aí, antes disso, você tinha o papel do Estado, como Estado máximo, já numa abordagem de Karl Marx. Karl Marx trouxe, na sua obra O Capital, eu esqueci de dizer que Adam Smith, a obra básica dele é A Riqueza das Nações. Né? E Karl Marx ele escreve O Capital e ele apresenta essa ideia do capital, de que o Estado ele precisa estar presente sim, e ele Estado máximo, com o máximo possível de presença na economia. Ele controlaria o Estado, esse seria o papel da economia, do Estado, o Estado forte, o Estado máximo. Então você tem dois extremos, Karl Marx com o Estado máximo e Smith com o Estado mínimo. Você tem dois polos. Isso perdurou por muitos anos, até que em 1926, um economista inglês chamado John Maynard Keynes, ele escrevendo, ele era um discípulo dessa economia neoliberal, como falei, liberal neoliberal, transitória, na verdade. Ele trouxe a ideia, em 1926, ele escreve uma obra chamada A Teoria Geral da Moeda de Taxa de Juros. O que ele trouxe de fato? Keynes ele começou a perceber que o grande problema da economia era o emprego, era o nível de emprego na economia, ou a falta dele. Todos os problemas econômicos eram atribuídos efetivamente à falta de emprego. Então, como explicar uma ciência que ela era microeconômica, ou seja, individual? Era muito comum se ter a atuação do Estado em determinados setores, na agricultura, depois na indústria, depois na indústria alimentícia, depois na indústria, enfim, A, B ou C, mas não resolvia os problemas de todos, porque você sanava um problema e gerava outro problema. Essa era a tese, era tônica da economia naquela época. E aí que eles trouxe essa novidade, e ele traz dentro dessa seara dicotômica, dessa dicotomia, desses opostos, né? De um lado, você tem Marx com uma ideia mais de comum, uma ideia utópica de comunismo. O comunismo, como se sabe, não existe de fato. Ele não existe. A ideia, as pessoas falam de comunismo como se soubesse comunismo. Ninguém sabe de comunismo, como nem existe. Existe uma adequação de alguns fatos de social. Então, eu chamo de socialismo, mais de socialismo. Então, você tem o extremismo de um lado do Karl Marx, e do outro lado você tem o extremismo de Smith. O que seria correto? Era o Estado atuante 100% ou o Estado atuante 0%? Keynes vem com a ideia de que, também neoliberal, lembrando disso, de que o Estado ele não pode nem ser nenhum dos dois extremos. Ele precisa ele tem uma função. Ele precisa ter uma função na economia. E aí, Keynes traz, dentro dessa seara, alguns conceitos. Travou? Foi só aqui? Meu Não, também. aqui também.
Acho que a internet dele caiu. Ah, tá. Pensava que era minha. Também. Foi de que toda oferta gera uma demanda. O que quer dizer isso? Era que tudo que fosse produzido seria efetivamente consumido ou demandado. Isso não é verdade e nunca foi. Tem os seus extremos, tem uma ideia da teoria dele, na verdade uma ideia de um cara chamado Say, S-A-Y, Say, que era, inclusive Smith era discípulo dele. E aí Smith traz essa história de que toda oferta gera uma demanda, quer dizer que tudo que era produzido era efetivamente era consumido. E a gente sabe que não é verdade, porque existe estoque. Existe estoque de empresas, existe estoque de países. Que é um exemplo, por exemplo, o que aconteceu, que a gente vai mencionar já, com Keynes, com os Estados Unidos na década de 30, 29, 30. E qual era a outra tese? Que o Estado era mínimo. O que Keynes trouxe de novo? Ele começa indagando que não necessariamente toda oferta gera demanda, mas sim toda demanda gera uma oferta. E aí sim ele está incluindo o mercado, está confirmando que o mercado anda por si só. Que quer dizer que toda demanda, ela sim vai gerar uma oferta. Então, a partir das necessidades, das novas necessidades, cada dia novas necessidades surgem, a oferta ia se adequando. E aí sim você tem uma nova temática, mudando completamente o cenário muito limitado da época. E aí, inclusive, a gente pode atualizar esse cenário, essa fala de Smith lá atrás, que toda oferta gera demanda se você tiver condições de conectar aquela produção com outros países. Aí ficaria certo. Mas a ideia é que toda demanda que gera oferta. Essa é a primeira tese. Qual é a outra tese? O extremismo do Estado máximo ou o extremismo do Estado mínimo? O Keynes falou assim, nem tanto nem tão pouco. O Estado tem uma função. E essa função ela vai dosar o peso, ela vai dar exatamente a dosimetria da atuação do Estado. Então, o que ele diz? Abre aspas. O Estado tem a obrigação de se endividar para, assim, proporcionar bem-estar social. Fecha aspas. Keynes falou isso em 1926. Para ele, então, quando ele cria essas duas teses de toda demanda gera oferta e que diz que o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar o bem-estar social, ele está demonstrando que a atuação do Estado é, sim, de assumir a geração do grande problema da economia, que era o emprego. Não é que o Estado vai gerar emprego, vai abrir concurso público toda hora para gerar emprego. A ideia de Keynes é que o Estado se endivide, ou seja, se ele pegue dinheiro público, dinheiro da população, e faça com que haja o benefício para a própria população. É o Estado gerando emprego com o próprio dinheiro da população. Se você paga impostos, o Estado investe no país. Qual é esse investimento? Esse investimento o Estado vai duplicar uma 232, vai duplicar uma BR-101, vai construir hospitais públicos, vai construir escolas públicas. Esse dinheiro está proposto, já está na mão do Estado, porque fomos nós que pagamos, logo o dinheiro é nosso. Esse dinheiro aí, ele vai colocar na mão da iniciativa privada que vai construir. Ora, se a iniciativa privada vai construir, essa iniciativa privada que vai contratar. Porque para Keynes existe uma hierarquia na geração de emprego. Quem gera emprego na economia são a indústria, ou seja, as firmas, as empresas. Porque ele diz que as empresas geram emprego porque elas têm a necessidade de gerar lucro. E isso a gente já viu na primeira unidade. Então, com o objetivo de gerar lucro, ou seja, maximizar o seu lucro e minimizar seu custo, todas as firmas pensam dessa forma, com exceção da empresa pública. Lembrando disso, o monopólio puro não são empresas públicas. Elas não geram lucro para repor, elas geram lucro para que o próprio Estado reinvista na empresa. Então, se você tem, por um lado, o Estado criando essa condição da iniciativa privada gerar emprego, é atribuído, então,
ao Estado a condição de proporcionar emprego. Mas na hierarquia de quem gera emprego são os empresários. Mas à ponta do empresário está o Estado. Esse é o segundo foco dele. O que aconteceu em 1926, quando ele escreveu a obra, ele inclusive foi cogitado ele ganhar um Nobel depois, mas nunca foi confirmado isso. Aconteceu nesse período de 26 a 29 um episódio muito marcante na história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e que a Europa estava se degladiando. Ela estava mais preocupada em mostrar poder. E aí o que acontece? Bens de consumo não estavam sendo produzidos para a população. E aí os Estados Unidos entrou para ofertar. Estou simplificando a história, viu, gente? Ele entrou na história para ofertar esses bens de consumo. Então, os Estados Unidos ficou responsável por, durante a peleja da Europa, a Europa lá se degladiando, de fornecer os bens de consumo. Cada dia mais as necessidades foram aumentando, nós sabemos que as necessidades são ilimitadas sempre, e houve um aumento na demanda por bem de consumo para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem um tamanho industrial, a indústria dele tinha um tamanho, e ela começou a ser expandida, porque ela precisava responder à demanda. Então, ela expandiu a sua oferta. Ela começou a criar novos polos, expandir a sua linha de produção, a sua matriz produtiva, começou a gerar emprego, ofertar emprego para as mulheres, por alguns motivos, alguns homens também estavam nas guerras, mas para poder expandir isso. E aí os Estados Unidos começou a ficar responsável por uma grande oferta de bens de consumo para a Europa. Em 1929, com a redução, eu não chamar de redução nem final da guerra, mas ela tendia a ser sanada. Então ela já tinha uma previsão de redução ou até extinção dessa guerra, que a gente também não vai entrar no detalhe dela. E aí simplesmente a Europa falou assim, não mais queremos esses produtos. Ora, se os Estados Unidos aumentou sua matriz de produção, ele inchou a sua oferta para ofertar, para disponibilizar bem de consumo, tanto para os americanos como para o resto do mundo, e de repente você corta a demanda, ele tem excesso de demanda, ele tem estoque. O estoque foi absurdo, todos os Estados Unidos. E aí o que acontece? Nós aprendemos na primeira unidade que quando se tem estoque, a única forma de reduzir estoque é você reduzindo o preço. Os preços, não só dos produtos, das próprias empresas, começaram a cair. A empresa começou a cair. O valor das empresas. E aí, finalmente, em 1929, no dia 29 de outubro de 1929, acontece o grande problema mundial, que foi o craque da Bolsa de Valores, onde simplesmente as bolsas chegaram ao pior patamar possível. Ele zerou e chegou a ser negativo absurdamente. Empresas quebraram, ruíram de um dia para a noite. Pessoas estavam ricas hoje, amanhã estavam devendo, não só pobres, como devendo toda a riqueza que possuía. Aqui no Brasil teve repercussão, como alguns produtores de café, alguns cafeicultores, eles vendiam a safra do ano e a safra de 5 anos para pegar esse recurso e investir na Bolsa de Valores. De repente se viu sem dinheiro nenhum. E aí a história tem vários exemplos contando esses detalhes. E aí Keynes tinha esse modelo de recuperar o papel do Estado dentro dessa proposta, porque o Estado estava quebrado. Os Estados Unidos estavam com 25% de desemprego, a inflação estava galopando lá para os 15%, 20% também, a dívida pública estava expandindo, a economia naquela época ela era muito, a gente chama muito ortodoxa, então ela simplesmente criava moeda. Ela imprimia moeda para poder resolver esse problema, mas isso foi insuficiente.
E aí, o então presidente, salvo engano, Roosevelt, ele chamou Keynes, o inglês, para apresentar as propostas, a proposta desse, desse projeto, dessa tese de doutorado que ele acabara de lançar. E aí ele perguntou assim: vamos trabalhar, mas eu preciso de carta branca. Então, carta branca para ele trabalhar, enfim, vamos lá. Qual é a primeira ação? O Estado, para ele, como o Estado tinha a obrigação de se endividar, a primeira coisa que ele fez foi expandir a oferta de crédito. Olha só, o país quebrado, e a proposta dele era expandir a oferta de crédito. Como fazer isso? Como ele disse na tese dele, o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar bem-estar social. Veja o que aconteceu. E aí tem na história, tem uns textos que simplificam, que eu gosto muito de usá-los, é que a primeira proposta dele foi abrir licitação pública para cavar buraco. Quando eu falo cavar buraco, significa frente de trabalho, não é necessariamente cavar o buraco. É o Estado que falou assim, ó, eu preciso de gente para cavar buraco, para trabalhar. E aí o Estado pegou o dinheiro que tinha, o que ele não tinha, se endividou, e a gente vai aprender o que são precatórios, o que são títulos da dívida pública, vocês vão entender isso mais na frente. Ele começou a fazer dinheiro, pegou esse dinheiro e colocou na iniciativa privada. A iniciativa privada começou a investir contratando as pessoas que estavam desempregadas. O que foi que aconteceu com essa primeira ação? Lembre-se que a economia estava parada, estagnada. Com a economia estagnada, o que é que você tinha? O consumo parou. Como a gente viu na primeira unidade, o consumo é a base da economia. A economia é a ciência do consumo. Depois eu vou mostrar um quadro a vocês que Keynes apresentava com uma hierarquia vamos dizer, de quem é que, como é que funcionava essa tese dele, esse modelo dele. Na verdade, eu queria falar modelo. Então, o que é que ele fez? O consumo estava parado. Se o consumo estava parado, porque as pessoas não tinham renda. Sem renda não tem consumo. Então, para Keynes, ele tinha que ativar a renda. Porque se não tem renda, não tem consumo. O setor, aí a economia é dividida em 3 setores. O setor primário é o setor da agricultura. Não é só agricultura, é de matéria-prima. O setor secundário é o setor de indústria, é que pega essa matéria-prima e transforma em produto. E o terciário, que é de comércio e serviço. É o consumidor final. Se o consumo estava parado, o setor terciário estava parado. Não vendia e não tinha nem estoque. Ou o estoque que tinha estava lá parado. A empresa estava parada. A partir do momento que ele começou a gerar emprego nessa primeira rodada, as pessoas começaram a receber salário. E ele ativou o consumo. Ele ativa o trabalhador, ele ativa o consumo no setor terciário, no bens de consumo, bens finais. Quando o consumidor vem consumir a indústria no comércio e serviço, que estava parado, esse comércio ele começou a pedir matéria-prima à indústria. Porque são eles que transformam para poder vender no setor terciário. A indústria estava estagnada. Ela também, como ela teve pedidos de aumento de produção, ela teve que ir no setor primário para pedir insumos de produção. Ele pedia insumo de produção para produzir para poder vender no setor terciário. Veja que ele ativou, e até o setor primário, ele precisava de máquinas e equipamentos que vinham no setor terciário e que vinham no setor secundário. Observe que sempre são interligadas, elas são interligadas, os setores são interligados e eles foram ativados. O setor foi ativado. Diga, Davi. O senhor pode repetir aí novamente? Entendi essa parte, não. Você tem 3 setores na economia. O setor primário, que é o setor de produção, de geração de matéria-prima, não só agricultura, como setor de matéria-prima, indústria de ferro, indústria de alumínio, tá tudo lá. É o setor primário. O setor secundário é o setor de indústria, é o que transforma essa matéria-prima em produto acabado.
E o setor o terceiro setor terciário é o setor que pega esse produto acabado e vende no comércio e serviço. Esses são os três setores. Como a economia estava parada, ninguém comprava no setor terciário. Estava tudo estagnado. Todos os setores estavam estagnados. Com nova geração de emprego, que proposta pela economia, pelo modelo econômico de Keynes, ele gerou emprego. Ele disponibilizou recursos na iniciativa privada, a iniciativa privada para realizar a obra. Vamos supor, criação de hospitais, o Minha Casa Minha Vida pode ser, guardando as devidas proporções, hospitais, escolas, estradas, enfim. O Estado ir lá e constrói, mas ele não constrói, ele contratou a iniciativa privada para construir. Essa contratação, essa contratação da empresa, da iniciativa privada, ela precisa de mão de obra. E essa mão de obra ela foi lá nos desempregados. Esses empregados que estavam sem renda, logo, sem renda, sem consumo, passaram a ter renda, logo, consumo. Esse consumo ativou o setor terciário, porque é onde você vai comprar comida, comprar roupa, pagar a internet. Esse é o setor de bens e serviços, de produtos e serviços. Esse setor terciário, ele estava parado. Ele não tinha nem estoque. Ele pediu estoque para o setor secundário, que é a indústria da informação, que estava parada. Então, ela estava sem insumo de produção. Ela pediu para o setor primário, ativando também o setor primário. Aí o setor primário começou a produzir para disponibilizar matéria-prima para o setor secundário, para ele transformar em produto para ser vendido no setor terciário. Observe que ativou a economia desses três setores da economia. Existe um outro setor, mas hoje é o setor tecnologia, mas é um setor que só foi criado em 2006 em diante. Então, você tem esse ciclo agora, você sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso. Com esse setor começando a girar, a economia, que é uma economia de consumo, ela começou a ser ativada. Então, o consumo efetivo fez com que esse setor e a própria economia comece a sair da queda, ela sobe para o período que qualquer subida é chamada de crescimento, ela vai estagnar e depois ela vai em vias de crescimento. Por quê? Como a piada que foi levantada no início, ela tem que ser finalizada. Abriu licitação para cavar buraco, abre outra licitação para tampar o buraco. O que acontece? O Estado se divide de novo para fazer novas frentes e aí ele resolve a economia. E, mal comparando, é isso. É esse o motivo que a economia americana é tão forte. Hoje em dia, todos os países do mundo usam esse mesmo sistema, esse mesmo modelo econômico, guardando as suas devidas proporções e especificidades. Cada país tem a sua especificidade. Mas o modelo de Keynes, ele tratava exatamente disso, que a partir do momento que você tem um consumo ativado, baseado na ideia, na tese, que a economia é a ciência do consumo, tudo é ativado pelo consumo. Por isso que ele escreveu Teoria Geral do Emprego. Toda a economia se resolve com geração de emprego. Então, o papel do Estado é promover o bem-estar social. Qual a forma que esse país tem, que esse Estado tem, que esse país tem de promover o bem-estar social? É se endividar. Se você dá uma parada, a gente consegue raciocinar, fazer uma analogia para o governo de hoje, ou os governos passados, mas mais recente. O governo, nós estamos numa pandemia, alguns estados vão entrar em lockdown, ou seja, parar tudo. Pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão trabalhando em casa, a produtividade baixou, as pessoas não estão comprando mais nada, estão perdendo emprego. O governo tem a obrigação, inclusive constitucional, de ir lá e ajudar a população. Porque é a função do Estado fazer isso. Então o Estado está se endividando para manter a proporção, manter e proporcionar o bem-estar social. Essa é a tese. Keynes criou a macroeconomia. Ele é o pai da macroeconomia. E aí eu consigo dizer para vocês que a microeconomia ela é
teórica e a macroeconomia, ela é prática, existente e é aquilo que você sente no dia a dia. Claro que a microeconomia a gente consegue enxergar muito mais próximo às determinadas ações. As ações você consegue enxergar, as ações microeconômicas. As macroeconômicas você sente, porque a macroeconomia, e a gente vai ver mais na frente, ela atua sobre 3 frentes de políticas. Quando a gente políticas são ações. Políticas públicas são ações públicas. São as 3 frentes. Política fiscal, política monetária e política mista. A gente vai ver todas elas aqui e algumas outras mais. O que é uma política fiscal? Quando a gente fala política fiscal, tem a ver com política que incide sobre a renda do trabalhador, do consumidor. Essa atuação ela é de médio e longo prazo. Um exemplo recente de uma política fiscal é a reforma da Previdência. Fez com que as pessoas demorassem mais para se aposentar. E quando você estende isso, você consegue ter mais tempo de depósitos, e aí você consegue resolver o rumo do passado, que também não é culpa do governo passado, é da estrutura como um todo, porque para vocês entenderem por que falam tanto desse rumo da Previdência, pense que você tinha um saco pendurado, cheio de recurso financeiro. E as pessoas, uma caixa d'água, não vai ficar mais fácil, uma caixa d'água cheia de água, a água seria recurso financeiro. E determinadas secretarias, ministérios, determinadas ações de governo, não de Estado, às vezes de governo também, começaram a colocar pequenos canos, finos canos, para tirar parte desse recurso. E claro que esse recurso também tinha uma torneirinha, que é a nossa contribuição do INSS, que jorrava para cá. Na medida que o emprego aumenta, essa torneira ela tem maior vazão de água, maior vazão. Na medida que reduz o emprego, essa vazão diminui. Então, quando você tem uma queda no emprego, essa vazão da caixa ela diminui. Só que essas mangueiras, esses canos começaram a aumentar. E aí o que acontece? Você diminuía isso aqui, mas você já criou um cenário de dependência de várias coisas aqui. Então, o que era provisório passou a ser permanente. E aí você tinha só sugando, e eu vou pegar exemplos que são necessários, inclusive o papel do Estado. A aposentadoria sem contribuição, que é o BPC, aposentadoria de trabalhador rural, que não contribui e é aposentado, é tudo tirado do INSS. A diferença é que eles não contribuem, ele só retira. Algumas propostas de tirar essas contribuições do INSS e colocar para a União, elas já estão aí há décadas, sendo para ser avaliado. Aí uma proposta já não é conosco, a gente só está aqui avaliando o que existe. Então você tem, por um lado, o criador da macroeconomia que resolveu o problema econômico mundial, que eu posso dizer isso, hoje ele não tinha essa proposta antes, quando ele criou a macroeconomia, de que o papel do Estado é, sim, de proporcionar bem-estar social. Sim, continua proporcionando bem-estar social. Mas como? Estado mínimo, deixando o mercado funcionar, pode ser. Estado máximo, intervindo na economia, também pode ser. Então, qual foi o meio termo? O Estado livre para determinadas ações, porém, a função é um pouco maior, porque ela vai interferir na economia, ela vai fazer de indiretamente gerar emprego. Esse é o papel da economia. Então, frase de Keynes, o Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar o bem-estar social. Dito isso, a gente vai para nossa aula, e aí eu vou parar um pouquinho e perguntar uma coisa, se vocês estão com alguma dúvida sobre essa primeira parte. Se não disseram, então vamos lá. Tudo que está aqui, ou boa parte que está aqui, foi falado já, então a gente vai somente dar uma agilizada. Como eu disse, a economia é formada pelos agentes, empresas... Ô, professor, licença. Oi, diga. A sua atividade, que é a chamada, tá só para solicitar o acesso. Não estou conseguindo abrir, certo. não. Deixa eu ver se está.
Tá Certo. certo, deixa eu ver a hora. Deixa eu ver só a hora aqui. Já abriu. Vou resolver enquanto eu tô falando com vocês, tá? Tá Peraí, deixa certo. eu ver onde é que ele tá. Acho que é aqui. Não é Ô, aqui. professor, Oi, enquanto isso, vai falando. vê Pode só, falar. o senhor é contra ou a favor da pessoa que tem aposentadoria sem contribuição? Não, eu sou a favor, porque é o papel do Estado proporcionar bem-estar social. É papel Ah, do Estado. O Estado tem a obrigação de se endividar para proporcionar bem-estar social. O que tem que fazer é arranjar recurso para que isso não saia mais de uma linha de. A gente tem que criar, pronto, a gente tem que criar receita. É o que eu quero dizer para você. A gente tem que criar uma receita. Como é que a gente vai criar uma receita? Deu para entender como é que funciona? A gente precisa criar receita para. Deixa eu pessoal aqui rapidinho. Criar receita para que essa despesa, esse investimento no social, ele funcione. A gente precisa efetivamente. Não estou conseguindo aqui. Gerar uma fonte de saída. Não simplesmente acabar. Não é para acabar. Enfim, acho que eu espero ter tirado essa dúvida. Enquanto eu estou falando, eu estou aqui só agilizando aqui para vocês. Só um instante. Pronto, gente, assim que vocês, em 5 minutos, vocês já podem ativar, tá? A chamada. Voltando. A economia, ela é formada pela interação desses três agentes. As empresas, que são as indústrias, as famílias, como eu disse a você, e o Estado. E isso ocorre em mercados. E aí eu não quero falar daquele mercado de concorrência perfeita, mercado de concorrência perfeita, não. Seriam setores de atuação da economia. Que setores são esses? Que vamos chamar de mercados. Existe o mercado de bens e serviços, um mercado especificamente de produção, comercialização. É como se eu pegasse assim, ó, você está responsável de fazer uma avaliação, uma intervenção e um controle de todo mundo que produz e consome bens e serviços. Existe um outro setor, mercado, que tem que ver o mercado de trabalho. Então, existe um setor de mercado de trabalho. Aquele que oferta e aquele que demanda. Mercado de capitais, que são os investimentos físicos, não necessariamente investimentos virtuais. Compra de empresa, fusões, joint venture, então investimento. Existem vários outros. Eu não vou entrar em todos eles, não. Como eu falei das três economias, de Smith, Smith, depois Karl Marx, e depois Keynes. Tá? Eu já falei sobre ele, um pouco mais sobre ele. Professor. Oi. Mas, pessoal, as pessoas que elas se aposentam sem contribuição são são os agricultores, certo? Tem mais setores. Quais? Tem mais profissionais, tem mais classe. Tem pescadores, tem um determinado estado que tem as lavadeiras, que são tradicionais. Existem alguns casos isolados, mas diga. Certo, mas veja só, o Estado ele propôs isso para as pessoas que não têm condições e justamente eu sou a favor disso. Mas as pessoas elas são, além de ter a desinformação. Está escutando? Agora eu escutei, eu tinha parado, vai falar. Veja só, sim, essas pessoas que elas se aposentam sem contribuição. Um exemplo, o agricultor. O trabalhador rural, sim. Isso. Para essa pessoa ela conseguir se aposentar, ela tem que apresentar uns requisitos. E geralmente. Claro, a gente não está discutindo. Não, mas veja só. A gente não está discutindo aqui o mérito, não. Só o fato. O fato de que o Estado ele tem como uma das funções. Lembra que eu falei? Especificidade de cada país. O modelo é o mesmo.
Mas cada país tem as suas especificidades. Acredite, só no Brasil o trabalhador rural recebe aposentadoria. Como nos Estados Unidos, ninguém se aposenta. A aposentadoria lá não é pública, é privada. Se você quer se aposentar, quer tirar férias, você vai deixar de trabalhar, vai deixar de ganhar dinheiro, então vai lá, junte dinheiro para poder viajar. Então, assim, existem economias diferentes, distintas no mundo inteiro. O modelo é o mesmo, a ideia keynesiana é a mesma. A ideia é a mesma, mas elas têm especificidade. O Brasil, do jeito que, do tamanho que é, com um Nordeste seco, improdutivo, na verdade, de uma praga que chamava incompetência política, na época, até hoje, talvez, mas o Brasil, o Nordeste, ele é muito rico, mas a princípio a gente percebe isso. A gente percebe que você tem um Nordeste, você tem um Norte, e você tem um Sul e Sudeste. São dois Brasis diferentes. Você tem um Brasil Norte-Nordeste e um Brasil Sul-Sudeste. E Centro-Oeste. Centro-Oeste com a produção é a horta, né? Onde se planta e colhe, onde se vende para o restante. E você tem os candangos, que são os nordestinos que vão trabalhar. Bom, que aí chamam lá Paraíba, Baiano, ou seja, a gente não está falando do mérito, a gente está falando do fato, tá certo? Vamos continuar, porque a gente não consigo cumprir meu prazo de hoje. Eu quero apresentar para vocês uma visão de como é que funciona esse fluxo, essa movimentação da economia. Veja lá, em cima você tem um mercado de bens e serviços, onde você tem consumo, embaixo você tem um mercado de produção de fatores. O que são fatores de produção? É a produção de matéria-prima. Então, a produção de matéria-prima, ela vai, a família, ela vai ofertar, se vocês estão vendo aqui meu mouse, as famílias, elas vão ofertar mão de obra nesse mercado de produção, que vai produzir matéria-prima, porque as empresas vai demandar para as empresas, ou seja, ele vai ofertar para as empresas. A empresa vai ofertar, por outro lado, bens e serviços para que as famílias consumam. É um fluxo eu tenho produção de matéria-prima que eu ofereço para a indústria oferece um produto acabado no mercado de bens e serviços para as famílias consumirem. Mas as famílias também oferecem mão de obra. Então, é um ciclo, esse chama-se o fluxo real. Funciona assim, aí não tem um real, não tem um tostão funcionando. Por outro lado, a gente tem uma visão já mais do mercado, já inserindo recurso financeiro. Então, você tem aqui, ó, existe, vamos começar pela família. A família, ela paga, ela remunera esse fator de produção, porque quando ela demanda, ela está pagando com o seu salário, ela está comprando, fazendo com que haja a remuneração desses fatores. Eles oferecem para as empresas qual é o fator que foi oferecido? Mão de obra. As empresas, elas vão produzir e vão vender isso para as famílias. Esse fluxo, essa movimentação, agora sim, eu estou botando recurso financeiro, logo eu tenho um fluxo monetário. Ou seja, aqui eu tenho um fluxo real, que é o visual, aquele que vai funcionar. A família oferece mão de obra, essa mão de obra vai produzir bens de produção, vai produzir tudo para produzir, necessário para produzir matéria-prima. Vai trabalhar numa fábrica, vai trabalhar na agricultura, enfim, vai trabalhar numa loja para vender. Então, e a empresa, a indústria, todas as empresas, elas vão precisar desse produto e também dessa matéria-prima. As empresas, por sua vez, elas vão ofertar o produto acabado e as famílias vão consumir. Isso é real. Quando você bota dinheiro no meio, a gente chama de fluxo monetário. Como é que funciona de fato? E aí esse é um exemplo um pouco atrapalhado, porque eu fiz de última hora, mas a explicação eu gosto muito mais redondinho, como eu fiz. Observem. Aqui estão as famílias, aqui estão as empresas. Depois eu entro com o Estado. Cada seta dessa mostra o que cada um vai fazer. Chama-se fluxo circular de renda e produção. Em cima é o fluxo de renda. Embaixo é o fluxo de produção. Observe bem. Família oferta mão de obra. Para quem? Para empresas, para a indústria, para o mercado de trabalho. Que é o único bem que as famílias podem ofertar é mão de obra.
Quando as famílias oferecem mão de obra, as empresas elas fazem uma troca. Elas dão, em troca dessa mão de obra, elas dão o quê? Salário. Então, observe bem. A família oferece mão de obra e as empresas pagam o salário. Quando eu digo pagam, é a troca. Eu dou isso, você me dá isso. Nessa primeira condição, nessa de superior, nessa de cima, a gente tem um fluxo monetário. Aquele fluxo monetário que a gente viu agora. É assim que funciona essa primeira parte. Então, esse gráfico que tem aí é o fluxo de renda, ou seja, fluxo monetário. Já embaixo, a gente tem uma outra condição. As empresas oferecem os bens e serviços para as famílias e, em troca disso, elas fazem o quê? Consomem. Esse é um fluxo chamado fluxo de produção, que é esse fluxo aqui, que é o fluxo real. Ou seja, ela não tem recurso financeiro ainda, mas é a ideia do consumo. Consumo quer dizer, eu estou pegando a minha parte, depois eu pago. É tipo isso. Esse fluxo, eu gosto de fazer um trocadilho com ele. E aí, pela primeira vez, vai ficar gravado para a posteridade. Fluxo significa movimentação. Circular porque você vai e volta. E ele é de renda e de produção. E aí eu gosto de falar essa seguinte frase. Observe. Para esse fluxo fazer sentido, em qualquer sentido, tem que ter sentido. Vocês entenderam? Alguém não entendeu? Alguém entendeu? Não. Alguém Não, mais? professor. Para o fluxo, para a movimentação, fala. Alguém entendeu? Alguém vai dizer o que acha? Tem que ter um destino. Vamos interagir? Destino não, mas está quase. A ideia, eu acho que você pegou a ideia. Para que haja lógica nesse modelo, essas setas, elas, para fazer sentido, ela, em qualquer sentido, ela tem lógica. Ela precisa ter lógica. E a gente vai fazer essa brincadeira agora. Agora observe. Eu não comecei de cima, dizendo que a família oferece mão de obra, as empresas pagam salário, as empresas oferecem bens e as famílias consomem. Em qualquer sentido, se eu começar por outro lado, ela vai dar a mesma lógica. Observe bem. Vou pegar como exemplo bens. Começa por aqui. As empresas produzem bens com a mão de obra das famílias. Tem lógica? Tem lógica para vocês? As famílias, olha aqui, ó. As empresas oferecem bens e serviços para as famílias que são produzidas pela mão de obra que eles ofereceram. Quando eu digo família, gente, não é a mesma família, não. São os consumidores, as pessoas que consomem. Então, as famílias, elas consomem bens produzidos por eles. E essa produção, e essa mão de obra é paga com salário, e com esse salário eles consomem. Então, qualquer sentido, qualquer lógica, eu posso começar por um e ele vai ter lógica. Isso é um país funcionando. Um país funciona desse jeito. E aí eu coloquei a figura do Estado no meio. O Estado, qual é o papel do Estado? O Estado, eu botei setas de mão dupla, é porque o que acontece? As famílias pagam impostos, pagam tributos ao Estado e recebem de volta através de serviço, bens e serviços, que a gente vai falar isso bem mais lá na frente. Já as empresas, elas não recebem benefício do Estado. Elas simplesmente ou pagam imposto ou eles pagam tributo. Ou seja, as duas coisas. Elas sempre é o papel do Estado, o papel das empresas sempre é contribuir. E aí a tese keynesiana, e não só keynesiana como liberal, ou neoliberal, é que quem manda na economia são os empresários. Daí o grande problema que o atual presidente da República está querendo desrespeitar uma pandemia que está clara e explícita, e infelizmente sem previsão de redução, porque as empresas elas estão paradas, não estão produzindo, então está recebendo pressão. Essa pressão, eles vão ter que, pela primeira vez, eu acho, pela primeira vez que eu me lembro,
o Estado vai ter que compensar as empresas. Eu não me lembro muito bem, não sei se no passado aconteceu isso, do Estado fazer a via oposta para em relação às empresas. O que ele está fazendo? Está dispensando determinadas obrigações, expandindo dívidas, enfim, tem um pacote imenso de benefícios das empresas. Esse é o papel do Estado. Então, quem é o Estado? É um agente econômico que ele é Estado ou governo, como é a expressão governo, ela só surgiu no sistema capitalista, que antes sempre foi o Estado. A influência, ela, através dos seus gastos, o financiamento desse gasto e da regulamentação de determinadas normas da economia. Eu falo um pouco dessa parte mais lá para trás, né? E aí a gente tem que entender também, eu devia ter colocado mais na frente, na economia existem 3 tipos de sistema econômico, que são capitalista, ou economia de mercado, que é a que a gente vive, sistema socialista, ou centralizada, e o sistema misto, que ele pode adequar as duas coisas. Então, o Brasil ele já teve os 3 sistemas. O Brasil já, atualmente, ele é quase 100% capitalista de mercado, porque cada dia mais você está tirando o papel do Estado, a presença do Estado. A partir do momento que você privatiza várias empresas públicas, você está tirando algumas empresas que poderiam beneficiar a população e colocando na mão da iniciativa privada, que aí eles podem fazer o que eles quiserem, depois a gente discute isso também. Sistema socialista, a gente nunca trabalhou efetivamente, nunca teve, mas eles tiveram governos que atuaram com ideias socialistas. Por isso que eu tiraria. A gente nunca teve sistema socialista, mas tivemos o sistema misto. É o sistema capitalista, que é onde a gente convive com o mercado, mas com algumas pegadas socialistas. Quando eu digo socialista, eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de ações de bem-estar social. Falem. A China é um exemplo de um sistema misto? Do sistema, eu acho que ela é mais próxima do socialismo. Mas ela convive, mas ela convive, isso, ela convive com o capitalismo. A ideia é essa. Veja, eu entendi sua pergunta, eu acho que ela vai ser muito boa. A gente está falando de Estado ou de governo? Quando a gente fala de Estado, a gente está falando do sistema que está impregnado da ação do país. Qual é? China é um sistema socialista. Certo. Até chamam de China comunista. Quando a gente fala de governo, a gente está falando de atuação de um indivíduo que colocou uma característica naquela sua gestão. Então, lá na China, o país ele não tem governos eleitos. Você tem lá um imperador que ele se adequa a um sistema. Mas não fiquem achando que eles são bonzinhos, não. Ele só está aproveitando assim. Você quer botar McDonald's aqui? Venha, traga McDonald's. Agora é o seguinte. Você quer botar o prédio aonde? Aqui, eu construo o prédio. Mas eu quero gente no primeiro escalão, no segundo e no terceiro escalão. Gente chinesa. Mas eu vou pagar quanto de imposto? Não paga nada de imposto. 25 anos, se você pagar um tostão. Daqui a 25 anos, toda a empresa é minha. É tipo isso que a China faz. Então, não acredito que eles sejam só socialistas ou só capitalistas. Eles usufruem dos sistemas em prol do país. Eu penso assim. Não sou um especialista em China, mas é bem por isso. Entendido? Entendi. O que a teoria macroeconômica discute sobre políticas? Política, como eu disse, são ações públicas governamentais. E é de governo. Ações de governo. Quando a gente fala de política, a gente está falando de ação. Quais são, dentro da teoria macroeconômica, quais são as políticas que o Estado, ou que os governos, que o Estado faz? Política sobre renda. Então, existem algumas ações que o Estado tem que desempenhar, ou ele desempenha, para mexer na renda, para criar renda, para fazer com que a renda exista. Só pensar no que Keynes fez, foi gerar emprego. O que o governo faz aqui, quando não tem, ele cria renda. O Bolsa Família nada mais é do que a política de renda. A partir do momento que você bota dinheiro na economia, uma economia, a ciência do consumo, eu estou fazendo com que haja consumo.
Política de emprego, tem que fazer uma política de emprego. Uma política de produto nacional, ou seja, incentivar a exportação e não a importação. Uma política de desemprego, claro, de investimento, de estoque de moeda, tudo isso a gente vai ver mais na frente. Poupança, taxa de juros, consumo, balança de pagamento, nível geral de preço e taxa de câmbio, tem outras. Mas essas são algumas propostas, algumas frentes que as políticas macroeconômicas elas atuam. Então, quando a gente vê por aí nesse noticiário dizendo que as políticas, as variáveis macroeconômicas estão sendo obedecidas, eis aí uma parte dessas variáveis macroeconômicas. Então, aí vocês podem fazer parcerias dela. Política de renda, com geração de emprego, com produto nacional, com consumo, você pode fazer determinadas ações aí, tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. A aula para que a gente introduziu um pouco a macroeconomia. Eu queria saber de vocês o que vocês... Deixa eu fechar a aula aqui